Agora, o direito de ir e vir é essencial. O serviço de transporte público é essencial. Muitas pessoas não estão conseguindo chegar ao trabalho, aos seus compromissos ou voltar para casa, né? Que trabalharam durante a madrugada toda, como a gente ouviu relatos, né, agora há pouco. O que diz a lei em relação ao serviço público como esse, o transporte público? Inicialmente tem que se pensar que tanto o direito de ir e vir, quanto o direito ao serviço público com qualidade e o direito à mobilidade urbana, os três são direitos constitucionalmente assegurados na Constituição Federal. E também o direito à greve. Então, tem que ter, nesses momentos em que há essa discrepância entre os desejos do sindicato patronal e o sindicato dos rodoviários, há uma colisão e é necessário tentar realizar essa ponderação entre o direito de ir e vir e o direito à greve e o direito social à mobilidade urbana. Existe a lei de greve e a lei de greve vai assegurar a greve, mesmo nos serviços públicos essenciais, dentre os quais se destaca o serviço de transporte público e também outros, como médico hospitalar, periciais, energia, água. E, para tanto, para que seja legal a greve, é necessário que haja 72 horas de antecedência e o mínimo a ser estabelecido. Em relação ao mínimo, existe uma certa discricionalidade por parte do legislador que permite ao judiciário a decidir qual seria tanto. Caso não haja essa confluência entre os dois acertarem, vá para o Tribunal de Justiça decidir. Agora, por exemplo, nesse caso, né, que a Justiça determinou 75% dos ônibus circulando e não foi cumprido, o que acontece? Aí, nesse caso, que nem o doutor secretário informou, é necessário ajuizar novamente, assim, fazer as demandas judiciais para que haja o respeito. E é uma situação delicada, porque se de um lado tem que tentar garantir a efetividade da greve, de outro tem que se respeitar uma decisão judicial. Aí, para tanto, os nobres tribunais, o Nobre Tribunal de Justiça deve ter analisado todas as documentações necessárias, os laudos, para ter decidido de forma mais adequada. Tá certo. Doutor Vitor, a Defensoria chegou a ser procurada pelo sindicato nesse sentido, com medo, né, da perda de empregos? Não. A Defensoria Pública Estadual, pelo menos, não. Até porque, dentro do nosso âmbito de atribuição de atuação constitucional da Defensoria Pública Estadual, nós não lidamos com a questão de direito de trabalho, de direito de greve, em relação aos servidores seletistas. Então, não foi procurada, não, né, realmente. A gente também está recebendo algumas perguntas aqui importantes sobre a questão da gratuidade do bilhete único, né? Como é que vai funcionar em relação à gratuidade de algumas categorias que tinham gratuidade no bilhete, né, para circular por Vitória e que agora não terão mais. A Defensoria foi procurada nesse sentido. Nesse aspecto, nós fomos pra gente, por favor. Procurados pela rede, por um movimento social de pessoas que vivem com HIV. Por quê? Existem certas gratuidades que são conferidas ao sistema dentro do município de Vitória, outras no município de Vila Velha e outras do estadual. Essas gratuidades estaduais, elas se destinam sobretudo às pessoas com deficiência, é uma lei de 2001. No entanto, em 2011, a Prefeitura de Vitória promulgou uma lei no sentido de garantir a gratuidade legal às pessoas com doenças crônicas e HIV positivo. No entanto, não seriam para todos os portadores de HIV, tampouco para todas as pessoas portadoras de doenças crônicas, mas são somente aquelas que se enquadram dentro do rol, que seria um determinado padrão financeiro, para a gratuidade se daria em relação ao tratamento. Isso é muito sensível, sobretudo as pessoas com HIV. São quantas pessoas que ficariam sem a gratuidade, segundo o levantamento que vocês fizeram? Assim, podemos dizer que existem referenciados hoje, em Vitória, cerca de 2.000 a 3.000 pessoas com HIV. Aí seria necessário, claro, analisar o padrão financeiro delas e etc., para dar um número preciso de quantas pessoas são beneficiadas com HIV dessa gratuidade. No entanto, é um número bastante exponencial. São pessoas que não teriam mais gratuidade por causa do bilhete único. Esse é o ponto. O movimento nos procurou ante a insegurança com um único validador eletrônico de como garantir gratuidades municipais em um sistema integrado com toda a Grande Vitória. Bom, o secretário está aqui exatamente, também já pode responder nesse sentido. O que vai ser feito para as pessoas que tinham gratuidade em Vitória e que agora vai ter esse bilhete único, não vão ter... Na verdade, a integração que não ocorre esse ano, ocorre a partir do ano que vem, essa integração total do sistema, você acaba com o sistema municipal. Então, os sistemas municipais não existem mais, é o Transcol que passa a fazer o atendimento, como é feito na Serra, como é feito em Cariacica, e a legislação que prevalece é a legislação das gratuidades estadual. Mas isso é um assunto que nós ainda não estamos abordando, estamos analisando todas as legislações, vamos ver como isso se encaixa dentro da legislação estadual. Então, é uma coisa que nós não fizemos, estamos começando a trabalhar, porque isso vai se dar o ano que vem, quando da integração de todos os sistemas. Na troca agora do bilhete único, você ainda vai ter dois sistemas, ainda teremos sistemas urbanos e o metropolitano, então a gente não fala nisso este ano,
só a partir do ano que vem, mas a legislação está sendo analisada como um todo. Tá certo, tá certo. Obrigada, viu, pelas informações, Lucas Pisa. A gente só termina aqui a nossa entrevista, né, com o secretário e também com o defensor público. Em relação a se a greve continuar, se a greve persistir, né, 4 horas da tarde vai ter mais uma assembleia para saber se vai continuar hoje, se vai ter greve amanhã também. O que o governo do estado vai fazer agora? Bom, primeiro nós vamos continuar tomando todas as ações judiciais cabíveis, mas o que a gente precisa é abrir o diálogo. O diálogo já vem sendo feito, foram mais de 5, 6 reuniões com o sindicato. Montamos um programa de qualificação dos cobradores, são 10 pontos de qualificação, pontos bastante definidos, onde nós assumimos um compromisso perante a categoria para que ninguém fique desamparado. E a partir daí nós vamos estar com um diálogo para ver se eles conseguem, se a gente consegue pôr a mão na consciência deles, ver todo o prejuízo que a população está tendo com o dia de hoje, que isso não se prossiga na data de hoje e que com o diálogo vai ser a melhor saída para essa situação. São quantos cobradores hoje na Grande Vitória? Hoje são em torno de 2.500 a 2.800 cobradores que temos na Grande Vitória. A pergunta que as pessoas estão fazendo é, o governo garante para essas mais de 2.000 pessoas que eles não serão demitidos? Bom, primeiro é um processo bem menor. Esse ano são 100 ônibus com ar-condicionado sem o cobrador, cerca de 200 postos de cobradores. Né? Ninguém vai perder o emprego. Ninguém vai perder o emprego. Ao longo dos próximos 3 anos, são mais 500 ônibus, são somente os ônibus com ar-condicionado que vão operar nas linhas troncais. E neste período de 3, 4 anos, ninguém vai perder emprego em função desses novos ônibus com ar-condicionado. Isso já está garantido e o que a gente precisa fazer é que o sindicato tenha consciência dessa garantia e pare de prejudicar a nossa população, como aconteceu no dia de hoje. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no Fala Amanhã, defensor público e também ao secretário. Obrigada pela presença.